Estamos no Líbano agora dentro de um túnel. Você poderia passar um dia inteiro perdido nesses túneis, que formam um sistema incrivelmente extenso. Isso mostra a influência do Irã na região. Sempre houve dúvidas sobre a justiça dessa guerra, mas não há dúvida de que essas pessoas gastaram uma fortuna e décadas se preparando para trazer destruição e morte ao povo de Israel. Minha jornada AOS Túneis do Líbano começou com uma reunião com o porta-voz das IDF, David Bei. Ele nos pediu para recuar um ano e lembrar das atividades que aconteceram no dia 7 de outubro do ano passado, incluindo as atrocidades e as imensas estruturas de túneis que eles tinham em Gaza. O que estamos vendo no Líbano é algo muito semelhante, mas em uma escala muito maior e com uma ameaça muito maior para o Estado de Israel. Acabamos de correr para o norte para nos juntar à 36ª Brigada. Estamos prestes a ir para o Líbano para ver algumas das descobertas mais recentes que as IDF fizeram nesta parte do país. Foi uma correria chegar aqui. Fomos avisados com cerca de 1 hora de antecedência antes de termos que sair de casa. No final do sábado, deixei minha família, entrei em um carro e dirigi direto para o norte para ver o que estamos prestes a ver. Estamos no meio de um cemitério. Estes são todos os túmulos, colocados exatamente na entrada do túnel. O propósito desta operação era esconder a entrada da caverna entre os túmulos. O que estamos vendo aqui é a entrada de um túnel que estamos prestes a descer. Este túnel está supostamente cheio de munição e é incrivelmente bem trabalhado. É o túnel mais longo encontrado até agora, bem no interior do Líbano, em uma aldeia chamada Munas. Você pode ouvir os baques das explosões acima de nossas cabeças. Estamos conversando com o comandante da brigada no subsolo para ver um túnel bem equipado com munição, equipamento e explosivos. Os terroristas podem entrar de um lado e sair totalmente equipados do outro, direto para o território israelense. Olhe para aquelas cabeças de foguete RPG empilhadas ordenadamente no canto. Temos comida enlatada e coletes. Todo esse lugar é construído em um nível muito alto. Eu tenho 1,78 m de altura e ando confortavelmente com um capacete na cabeça sem bater no teto. Olhe para a tubulação na parede e as luzes. É impressionante a quantidade de energia e fundos investidos para tentar destruir e ferir o povo de Israel. A profundidade desse túnel é incrível. Só para enquadrar essa conversa, levamos pelo menos 5 minutos descendo por esse túnel muito longo. É difícil explicar a magnitude da construção aqui. Se você já esteve em um sítio arqueológico onde disseram que o túnel levou 10 anos para ser construído, isso é ainda mais impressionante. É um lugar incrivelmente bem construído e fortemente usinado. As paredes são revestidas com cimento, impedindo a entrada de água. Estamos embaixo de uma vila chamada Maruna Has. Cresci na casa do meu pai, um engenheiro que trabalhou em muitos grandes projetos de construção. Quando você olha para a escala da engenharia aqui, o nível de trabalho com cimento, a mineração, o nivelamento do terreno montanhoso para criar um túnel reto, a eletricidade, a tubulação, a maquinaria, os sistemas de filtragem de ar e de água, é impressionante. Uma quantidade incrível de dinheiro e recursos foi investida para tornar este lugar o que ele é. Esse dinheiro poderia ter sido usado para construir o Líbano e ajudar as pessoas das aldeias pobres desta área, mas foi destinado à destruição e a tentar ferir o povo de Israel. Olhe para esses colchões, coletes e trenós para puxar o equipamento. Fomos solicitados a não tocar em nada com as mãos porque ainda há munição real aqui. É um túnel de terror usado por uma organização terrorista. As escadas que vimos no caminho são uma saída para um cemitério próximo. Esses túneis têm algumas centenas de metros de comprimento e há mais salas semelhantes. Nessas salas e fendas, encontramos muito equipamento de luta, incluindo armas, munições e uniformes. Tudo o que esses terroristas precisam para se disfarçar de civis e sair como uma força de combate totalmente funcional. Esses túneis foram construídos para que os terroristas pudessem ficar aqui por longos períodos de tempo. Há banheiros, ventilação, comida e água. Podemos ver uma preparação significativa deste complexo subterrâneo. É preciso trabalhar muito duro para cavar neste tipo de terra.
Em Gaza, vimos centenas de quilômetros de rede de túneis, mas aqui o solo é diferente, tornando a construção de uma rede extensa ainda mais difícil. Levou quase uma década para construir o que estamos vendo ao nosso redor, usando técnicas e máquinas muito sofisticadas. As entradas dos túneis são no meio do cemitério, em lugares especiais como cemitérios, hospitais e quartos de crianças. Cada sala pode abrigar até 100 pessoas e há várias dessas salas, então algumas centenas de terroristas podem estar esperando nessas redes subterrâneas. Esses túneis têm tudo o que você precisa. Eles podem transformar uma pessoa comum de chinelos e shorts em um terrorista totalmente equipado, pronto para invadir Israel. Estamos de 10 a 50 metros abaixo do solo e o túnel tem centenas de metros de comprimento. Você começa a notar os pequenos detalhes nesses corredores. Há eletricidade, sistemas de sprinklers no teto e tudo é construído em rocha sólida, como calcário e granito. Eles têm carrinhos especialmente construídos para transportar equipamentos, sistemas telefônicos e muito mais. É impressionante a quantidade de dinheiro, recursos e energia investidos na construção desses túneis ao longo de 10 anos, para hospedar, manter, alimentar, equipar e armar centenas de terroristas. David, o que você pode nos dizer sobre esse túnel que ainda não falamos? Bem, eu diria que esse túnel representa um novo tipo de guerra que estamos vivenciando. É o primeiro desse tipo no mundo. Há duas conclusões importantes. Primeiro, o esforço extensivo e o financiamento investidos em tal operação que torna o terreno aqui incrivelmente difícil de cavar e requer maquinário muito complexo. Segundo, o grande problema que estamos vendo com nossos inimigos é que eles mascaram suas técnicas de ataque. Eles entram nesses túneis como civis inocentes, vindos de cemitérios de diferentes vilas, e é dentro desses túneis que eles se equipam, vestem seus uniformes e pegam suas armas. Estamos falando de 200 a 400 possíveis terroristas subterrâneos saindo daqui. Quão perto estamos de Israel? Quão perto estamos das comunidades mais próximas? É lamentável, mas não precisamos imaginar. O que vimos no sul é exatamente o que eles estavam planejando aqui no norte. Eles têm sido muito abertos sobre suas intenções de causar danos. Onde estão as pessoas que deveriam cuidar deste túnel? A IDF provavelmente assumiu o controle desta vila, uma das primeiras aldeias, quando invadimos o sul do Líbano. Para onde foram todos os terroristas? Assim que notificamos os civis para evacuar, é provável que os inimigos tenham saído junto com eles. A guerra não é com o povo do Líbano, mas o fato de que está tão profundamente enraizada na sociedade civil torna tudo 100 vezes pior. Faremos o que pudermos para proteger as pessoas. Passamos várias horas com um jovem muito corajoso da unidade de guerra de túneis. Não podemos dizer tudo o que vimos, mas foi impressionante. Vimos eles carregando equipamentos para dentro e para fora, trabalhando nesses espaços incrivelmente confinados. É difícil imaginar que este é um túnel relativamente largo. Pensar em ter que limpar esse tipo de túnel cheio de terroristas é estressante, para dizer o mínimo. Nossos inimigos cavam túneis e criam ferramentas de destruição, mirando nos civis do Estado de Israel. Precisamos de cada gota de orações, apoio e cuidado de todo o mundo para apoiar Israel neste momento. Se estivermos voltando para a escuridão, temos que desligar as câmeras e todas as nossas luzes novamente. O contraste entre a luz do túnel e a escuridão completa lá fora é impressionante. Uma das coisas interessantes que descobrimos esta noite é que do outro lado da fronteira há um enorme posto não publicado. Em vez de relatar e prevenir o terrorismo, ele foi incorporado muito perto da fronteira com Israel. Eles definitivamente não estavam fazendo o trabalho deles, não impediram a construção de um túnel e mantiveram os terroristas bem na fronteira com Israel. As pessoas ao redor do mundo precisam saber o que está acontecendo aqui. A ONU não é uma solução para a situação. Deve haver uma solução mais substancial e robusta para evitar ameaças ao povo do norte de Israel. Foi uma noite incrível aqui, com as IDF indo para o Líbano para ver esse enorme túnel construído bem na fronteira com Israel por terroristas.
um túnel cheio de armas e equipamentos para equipar terroristas que tinham como objetivo prejudicar civis israelenses. O Hezbollah assumiu o sul do Líbano, tirando o melhor da economia iraniana e libanesa. Eles pegaram toda essa energia negativa e construíram fortificações, túneis e equipamentos destinados a fortalecer a fronteira sul do Líbano contra Israel, mas de forma ofensiva. Eles lançam ataques antitanque e mísseis em casas israelenses, assustando os israelenses para que saiam de suas casas, permitindo que enviem ataques ao território israelense e matem civis. Eles escondem terroristas libaneses nesses túneis para que possam sair do outro lado da fronteira israelense e novamente causar danos. Quando você olha para o quadro geral, não é uma questão simples. Quando atacamos, não estamos invadindo por invadir. Estamos em uma manobra de proteção no sul do Líbano porque eles fizeram de tudo para nos destruir. Em cada uma dessas ações, mostramos que estamos respondendo. Respondemos ao Hamas em Gaza, às atividades no Líbano e a um ataque sem precedentes do Irã, com o maior número de mísseis balísticos disparados na história. Respondemos a todos eles. É interessante notar que as IDF não invadiram o sul do Líbano com o propósito de atacar, mas para proteger o povo de Israel. O que encontramos lá, embora a inteligência já soubesse de antemão, foi uma evidência inegável de que os iranianos, através de seus representantes, estão dispostos a lutar e destruir vidas civis em todo o mundo, desde que prejudiquem o povo de Israel e o modo de vida ocidental.